Então é isso, irmãos. Glória a Deus. Bom adorar, né? Eu sempre lembro de Davi, irmãos, quando cantava quando nós cantamos essa música. Davi, ele sabia o quanto valia a presença de Deus. E ele podia pedir muitas coisas a Deus. E ele podia ter muitos medo de perder muitas coisas. Mas o que ele pediu foi: Deus, eu preciso da tua presença. Pai, não tires de mim o teu espírito. Eu preciso da tua presença. A questão aqui é que se eu e você nós temos a presença de Deus, então, irmãos, está tudo certo. Tudo aquilo que é necessário está na presença de Deus. Porque Deus, Ele completa todas as coisas. Não há escassez em Deus. Não há dúvidas em Deus. Não há medo em Deus. Não há falhas em Deus. Ele é perfeito em tudo. Ele é pleno. E quando nós nos encontramos na presença de Deus, então tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que faz eu e você sermos plenos, ali está, na presença dEle. Então isso é maravilhoso. Essa música diz, né, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem Ti, Senhor. E continua, de que adianta eu juntar os meus tesouros, né? De que adianta, irmãos, se o Senhor não estiver conosco? Não adianta de nada. Muitos homens têm trocado nesses dias coisas preciosas para acumular tesouros na terra. Cuidado com isso, irmão. A gente precisa cuidar para não se perder. É muito bom que eu e você trabalhemos, é muito bom que eu e você possamos prosperar, é muito bom que a gente tenha, assim, mais do que o suficiente. Eu gosto, irmão. Eu gosto. Mas eu quero dizer algo, que tem coisa na nossa vida, irmãos, que não tem mais como nós voltarmos atrás. Tem fases da nossa vida, tem momentos da nossa vida, irmãos, que quando a gente olhar para trás, a gente tem que ter a graça, a satisfação, a convicção de poder ter vivido. E não dizer, eu não lembro como é que foi. Foi tão rápido. Passou tão rápido. E passa rápido. Mas tem coisas que o tempo não nos devolve mais, irmãos. E essa música, ela me faz refletir. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu juntar os meus tesouros? No final da nossa vida, irmãos, eles não vão poder ser levados dessa terra. Tem uma frase que diz: caixão não tem gaveta. Quem já ouviu isso? Caixão não tem gaveta. E o que ficam, irmãos, são memórias. Talvez seja esse um bom tesouro para deixar nessa terra. Memórias no coração daqueles que amamos. O sistema desse mundo, irmãos, ele parece que está em colapso. Ele está acelerando. É uma avalanche e ele quer nos levar junto. E deixa eu te dizer algo. Satanás apenas não quer nos tirar de Deus. Ele quer nos tirar uns dos outros. Satanás, ele não quer apenas nos tirar do Pai.
mas Ele quer nos separar daqueles que nós mais amamos. E é muito fácil que o meu coração ele se perca nesse processo. Eu sempre tenho dito nessa casa, o que tem mais valor, irmãos, é aquilo que Jesus morreu. Ou o que tem mais valor, ou o que deve ter mais valor para mim e para você, deve ser por a causa que Jesus deu a sua vida, pelo motivo que Jesus morreu. E Jesus não morreu, irmãos, para que nós acessássemos coisas, a matéria. O Senhor, Ele disse que nos daria todas as coisas. Ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia terá o seu próprio mal. Vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão vestir, vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão comer. Eu vou cuidar de todas essas coisas para vocês. Jesus sabe o que a gente precisa. O importante aqui, meus irmãos, é que eu e você possamos amar aquilo que Deus ama. Pessoas, vidas. E nós não podemos correr o risco de perder pessoas por amar as coisas. Nós não podemos correr o risco de perder aqueles que amamos, porque estamos investindo tempo em tesouros, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Agora, quando o meu coração ele olha para pessoas, porque foi por pessoas que Jesus morreu. Então, meus irmãos, eu estou investindo o meu tempo, o meu coração naquilo que Deus ama e naquilo que é certo. Isso com certeza me leva para mais perto de Deus. Aquilo que é mais importante para você, possivelmente acorda com você todos os dias. Aquilo que é mais importante para você, possivelmente, senta com você à mesa todos os dias. Aquilo que é mais importante para você, possivelmente te diz boa noite todos os dias. São pessoas, aqueles que estão dentro da sua casa. Amém, irmão? Valorize a vida e valorize vidas. Satanás, ele quer nos separar de tudo aquilo que Deus ama. Deus ama o casamento, Deus ama a família, Deus ama o relacionamento entre pais e filhos. Se nós estamos perdidos, é porque nós não alcançamos, nós não encontramos o Pai. Ele é o bom pastor, nós muitas vezes estamos como ovelhas perdidas, sem pastor. Até que o Senhor vem e nos encontra. Então agora nós fomos achados. Andávamos perdidos, mas fomos encontrados. Não estamos mais perdidos. Jesus nos encontrou. Ele morreu por vidas, não por coisas. O modelo é o mesmo. Os meus filhos não podem estar perdidos dentro da minha casa. Eu tenho que cuidá-los. Eu tenho que dar propósito a eles. Eu tenho que amá-los, é o meu papel.
é minha responsabilidade. Não há tesouro que compre a vida do teu filho, meu irmão, minha irmã. Não há valor que possa pagar a vida do teu filho. Aleluia. Aleluia. É isso. É isso. A gente fica perdendo tempo com bobagem, irmão. Gastando o nosso vigor, a nossa energia com coisas que não têm valor. A gente fica brigando por coisas bobas, insignificantes. E ao invés de construir algo bom, um ambiente de paz, ao invés de desfrutar a vida, a gente está guerreando. A gente está brigando. Não, irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Quando a velhice bater a nossa porta, meu irmão, e vai bater na porta de todo mundo, eu quero ficar velho. Eu quero envelhecer, irmãos. Eu quero ver. Quero ver meus netos e, quem sabe, meus bisnetos. Mas quando chegar esse dia, irmãos, o que nós vamos lembrar? Me diz. Eu era um chato? Ou eu era alguém que amava? Quando meu pai chegava em casa, a casa era um ambiente de paz, de harmonia, ou era um lugar de briga, de contenda? Os meus filhos foram ensinados a amar por mim, porque é eu que ensino meus filhos a amar. Sou eu, irmão. Não é a escola. A escola faz o melhor que pode, mas vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever, vai ensinar a pintar, a desenhar, motricidade. Agora amar, irmão, é dentro de casa. Uma vez os discípulos estavam com Jesus e as crianças correram para ele. Eu gosto sempre de imaginar a cena. Correram e talvez tenham se agarrado nas pernas de Jesus. E os discípulos enxotaram as crianças. Sai, sai, deixai o mestre. Deixe ele. E Jesus disse: não. Deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não deixe, não tirem eles, pelo contrário, deixa eles vir aqui. Irmão, irmãos, que tipo de pais nós estamos sendo? Que tipo de mães? Que tipo de família? Agora eu já cresci, eu não tenho filho ainda, então eu te pergunto: que tipo de filho você tem sido para os seus pais? Independente de termos os melhores ou os piores pais, que tipo de filhos nós temos sido? Irmão, a vida é cíclica, não esqueça. Se um dia você quer ser honrado, você precisa honrar. Se você um dia quiser ser cuidado, cuide hoje, para que um dia você seja cuidado. Se um dia você quiser ser amado, ame hoje, para que um dia você seja amado também. Do nada não vem nada, irmãos. Na verdade, a vida é um grande campo, onde todo o tempo nós estamos semeando alguma coisa. Em todo o tempo. Sempre vamos estar semeando algo. Quando o dia chegar, irmãos, que aqueles que passaram na nossa vida possam dizer de mim e de você: ele foi um grande homem.
ela foi uma grande mulher. Amém, querido? Aleluia. Uma coisa, irmãos, é a vida, as circunstâncias da vida, o curso da vida, que automaticamente, naturalmente vai me proporcionar dificuldades. Porque viver, irmãos, é sinônimo também de insistir, de perseverar, de lutar, de vencer, de às vezes perder. Então viver exige muito de mim e de você. Terão dias maravilhosos, sim, mas terão dias de luta. Terão dias que nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Homem também chora. Homem também chora, irmão. E não é só na presença de Deus. Às vezes a gente chora quieto, lá no travesseiro. Homem também tem medo? Tem. Eu acho que o maior medo dos homens está conectado aos seus filhos. O medo de acertar ou errar com eles. Talvez das mães também seja isso, né? Não deve ser só algo dos pais. Sobre nós pesa a responsabilidade de fazer as coisas darem certo. Mas deixa eu falar. Uma coisa é o curso natural da vida. O rio, ele tem pedras, tem galhos, mas também tem momentos onde a água ela flui constantemente. Não há nenhuma barreira. Sim. Agora outra coisa, irmãos, é eu insistir em sofrer em coisas que eu não preciso mais sofrer. É eu insistir em passar trabalho por coisas que na verdade é a minha escolha. Uma coisa é sofrer pelo curso da vida natural, acontece para todos. Outra coisa é porque eu estou sendo estúpido. Eu estou sendo teimoso. Porque eu insisto no erro. Porque eu sei que Deus já me tirou de algumas coisas e eu insisto em voltar para essas coisas. Então, uma coisa é sofrer pelo curso natural da vida. A vida trará os seus próprios obstáculos, as suas próprias dificuldades. E isso não para me matar, não é para te matar, mas para nos fazer mais forte. É nessas horas que Deus vem e se apresenta para nós. Na hora da dificuldade, é na hora da dor que Ele diz: eu sou o teu refrigério. É na hora da doença que Ele diz: eu sou a tua cura. É na hora da fraqueza que Ele vem e diz assim: eu sou a tua força. É na hora que não tem nada que Ele vem e se apresenta e diz assim: eu sou tudo aquilo que você precisa. Então essas circunstâncias, elas vêm sobre as nossas vidas. É nesses momentos que Jesus se apresenta para nós. Na hora do medo, Ele vem e diz: olha, eu sou a coragem que você precisa. É na hora que eu e você nos perdemos e que a gente não vê sentido em nada, Ele vem e se apresenta e diz: é eu que te completa. É eu que dou sentido para a tua vida. É quando a escuridão, as trevas, elas parecem nos consumir, e Ele vem com a sua luz e brilha tudo à nossa volta. Nós nos enxergamos porque enxergamos a Ele. A luz do mundo. Então tudo aquilo que parece ruim num primeiro momento aponta para Jesus e me leva para Jesus e me tira de qualquer lugar de morte, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Como se você estivesse indo muito bem e cuidando da sua vida, daqui a pouco Ele vem e rompe o curso que você planejou, para dizer: eu estou aqui e eu quero te levar para a eternidade comigo.
não são só esses dias que importam. Há uma eternidade e eu quero que você esteja lá comigo. Ele vai usar todas as circunstâncias para nos curar, para nos libertar. Agora outra coisa, meu irmão, é nós insistirmos nos erros que nos fazem sofrer. Por quê? Por que eu insisto em fazer coisas que me machucam? Por que eu insisto em fazer coisas que machucam as pessoas que estão à minha volta, a minha família, a minha esposa, os meus filhos? Por que eu insisto em fazer coisas que causam dor? Por que eu insisto? Bota no telão para mim, Lucas 8:11. Nós estamos juntos, irmãos? Amém? Ah, Senhor. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Bendito seja o dia em que o Senhor nos salvou. Bendito seja o dia em que o Senhor nos trouxe para a sua presença. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Olha que interessante. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus, né? Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, chamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, aquela que tem sido pregada ao coração de cada um de nós. Cada um de nós. É a mesma palavra, irmão. É o mesmo chamamento. É a mesma semente. Porque a semente é uma e é a palavra. O que muda é o solo que a recebe. É o solo que a recebe. Desde o início dessa obra, irmãos, nós nunca tomamos nada de ninguém. E de graça nós temos dado aquilo que de graça recebemos. Da palavra de Deus. Agora, coloca no telão João capítulo 8.
João capítulo 8. A gente está junto, né, irmão? Se a palavra ela é semeada, e a palavra é a mesma para todos nós, o que importa aqui não é a palavra, é a semente, é a resposta que eu dou à palavra. Essa é a minha decisão, a resposta que eu dou ao chamado de Deus, a palavra de Deus. E aí nós vamos ver uma distinção entre todos nós. E talvez o crescimento e o desenvolvimento que cada um de nós vai ter individualmente, que não está conectado com capacidade mental, cognitiva, com receber de Deus uma porção maior, não. Apenas de dar a Deus uma resposta mais intensa do que talvez outros tenham dado. E é o que eu quero nesses dias, irmãos. É dar uma resposta à palavra, às sementes de Deus que tem sido semeado no meu coração. Tem coisas que talvez eu tenha que deixar. E aquilo que eu tenho que deixar, Cris, é aquilo que me faz sofrer. Cris e Cris, tem 2 Cris lá. Porque Deus não me pede para deixar nada que não me faça sofrer. E aqui há um caso prático em relação a isso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Eu quero que vocês imaginem a cena. É bom imaginar. Eles trazem à presença de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Talvez se fosse nós, irmãos, a gente estaria entre os homens com pedras na mão, condenando e julgando. Tem coisas que não mudaram, irmãos. Talvez as nossas pedras não estariam nas nossas mãos, mas estariam nos nossos lábios. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Pode passar. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? É uma só palavra, irmãos, para aqueles que são adúlteros e para aqueles que não são, para aqueles que muito pecaram e para aqueles que pecado nenhum talvez tenham. É uma mesma palavra? Pode passar. Isso diziam eles, tentando, porém, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire-lhe a pedra. A palavra é a mesma, irmãos. Ela aponta o pecado de todos. É uma só semente. A questão é a terra do nosso coração, como nós recebemos essa palavra. Pode passar. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Irmãos, a cena não era bonita não, viu? A cena fala de exposição, fala de humilhação. É uma cena bem ruim. Erguendo-se Jesus e nada vendo, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha o que ela responde. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Agora o final faz toda a diferença, irmãos. Vai e não peques mais. Porque o teu problema, o problema da tua vida, mulher, é o adultério. O problema da tua vida é esse pecado. É isso que te faz sofrer. É isso que te machuca. É isso que causa a dor que tu está sentindo. Agora eu tenho uma palavra para ti. Vai, porque eu não te acuso. Mas não peca mais. Para você não sofrer, não peca. Então uma coisa é eu sofrer, irmãos, por aquilo que o curso da vida me impõe, para que eu me aproxime de Deus e seja curado por Ele. Outra coisa é sofrer por causa do meu pecado, do meu erro, que eu insisto em fazer, em cometer. E eu tenho mais um texto só, para encerrar. No mesmo João, irmãos, mesmo João. A palavra é só uma, irmão. A mesma palavra. É a mesma semente que é lançada em boa terra. Também é lançada entre corações que são corações de pedra. A semente é a mesma. O solo muda. A semente é a mesma, mas quem recebe a semente, deixa eu dizer uma coisa. O reino de Deus sempre foi um lugar de posicionamento. O reino de Deus sempre foi um lugar de posicionamento. Sempre foi um lugar de posicionamento. Não porque Deus não nos ama, mas porque Ele nos ama. 5. João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Bom, se você quer começar a ler a Bíblia, comece pelos evangelhos. Se você quer que a sua fé seja aumentada, comece por Marcos. Fala muito de milagres. Muito de milagres. Comece pelo evangelho, ali você vai conhecer Jesus. Se você precisa de fé, comece por Marcos. As histórias da Bíblia, irmãos, elas aumentam a nossa fé. 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo e agitava. E o primeiro que estava no tanque, ou que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estamos juntos? Você consegue imaginar a cena? Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, irmãos. 38 anos. Eu gosto desse texto, Olivo, sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha em torno de 30 anos de idade.
Então Jesus estava com o pai ainda, e ele já conseguia ver aquele homem, que possivelmente já tinha em torno de 8 anos de idade, e estava enfermo no mesmo lugar. Porque Jesus sempre existiu, irmãos. Amém? Eram 38 anos que esse homem estava nesse lugar. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Quem não quer ser curado? Quem não quer ser curado? Mas Jesus pergunta: é isso que tu quer mesmo? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. A religiosidade. Ao que este respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Agora essa parte aqui, irmãos, essa parte aqui é a mais importante de todas. 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A palavra é a mesma, irmãos. O toque de Jesus, o chamado de Jesus é o mesmo para todos, para a salvação. Mas a resposta que nós damos a Ele é diferente. Uma coisa é sofrermos pelo curso da vida, por aquilo que importa que eu e você soframos, pelas coisas que são naturais, os acontecimentos da própria existência. Outra coisa, irmãos, é sofrermos e estarmos enfermos por causa dos nossos erros e pecados. E nesses dois casos, Jesus não apenas estendeu a mão, não apenas fez um grande milagre, não apenas devolveu a vida, mas disse: olha, não volte a esse lugar de pecado, porque esse lugar te faz sofrer. Obrigado, João, por ter passado na frente. Presta atenção, rapaz. Né? Acabou com o vídeo da irmã. Lá foi ela, triste, desmotivada. Vai, não, né? Ficaria um bom vídeo, irmãos. Ficaria um bom vídeo. Mas quem está aqui não vai ouvir. Vocês entendem, irmãos, que eu falei hoje? Vai e não peque mais. Uma coisa é sofrer pelas dificuldades da vida, outra coisa é sofrer pelas insistências que eu tenho em pecar, em errar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Sabe o que eu vejo, irmãos? Pessoas nesse lugar se posicionando em Jesus. Pessoas nesse ambiente que vão decidir por Jesus e não vão voltar atrás. Pessoas que ouviram do Senhor hoje: vai, você está livre, você foi curado, você foi sarado,
Você já sabe aquilo que tem gerado morte em você. E eu já te tirei daí, já te tirei desse lugar. Agora vai e não peques mais. E quando Jesus diz vai, Ele não está dizendo para você ir sozinho. Ele está dizendo: eu vou com você. Eu vou com você. Eu te dou uma nova vida. Eu mudo todas as coisas. Você não precisa mais estar nesse lugar de morte. Você não precisa mais sofrer por causa disso. Você estava enfermo, mas eu sou a cura, eu te curo. A sua mente estava adoecida, mas eu te curo. Você estava envolvida no mundo, no pecado, suja, mas eu te lavo, eu te limpo. Agora vai e não peques mais, porque entenda que eu sou o suficiente. Não tenha medo, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você. Eu serei suficiente, eu serei suficiente. E quando eu não for mais suficiente, então você voltou para o pecado, você voltou para os lugares de morte, você voltou a adoecer. Porque eu sou suficiente, eu quero ser tudo o que você precisa. Eu quero que você aprenda a buscar em mim tudo o que você precisa. Eu sou a solução dos teus medos. Eu sou a solução das tuas carências. Eu sou a vida que você precisa. Eu tenho a vida, eu tenho as respostas. Mas eu preciso que você fique comigo. Eu preciso que você me dê mão e que você me deixe conduzir a sua vida por esse caminho de vida. Conduzir a sua vida. Conduzir a sua vida. Pessoas que estão nesse lugar não voltarão atrás, eu sei disso. Não estão cantando palavras bonitas da boca para fora, mas entenderam no seu espírito que Jesus é tudo que precisam. Que Jesus é tudo que precisam. Pessoas que abrirão do medo, mão do medo, da solidão, porque acharão em Jesus tudo que precisam. Jovens que andarão na presença de Jesus, jovens que estarão aliançados com Jesus, meninas que estarão aliançadas com Jesus e que estarão com os olhos em Jesus, homens, meninos posicionados, que não vão se dobrar diante desse mundo, das ofertas, dos manjares, dos prazeres desse mundo, mas que estarão com Ele, porque Ele será tudo para Ele, será tudo para eles. João escreve aos jovens: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno, tendes vencido o maligno. Eu tenho uma palavra para você, jovem: cresça em conhecer Jesus, cresça em conhecer a Deus nesses dias, cresça em conhecer o Senhor, cresça em conhecer o Senhor. Aleluia, irmãos, amém. Aplauda Jesus bem forte aí então. Isso.